Amados irmãos, amadas irmãs, nesta série, O Meu Senhor e Eu, a nossa ênfase está no relacionamento entre um servo e seu senhor e o senhor e o seu servo. Vamos então, sob esse prisma, ver em Mateus 25 a parábola dos talentos. Em Mateus 25, 14, nós temos o seguinte: Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. No versículo 15 diz: a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. Vamos penetrar no sentimento, vamos penetrar na realidade orgânica desses 2 versículos. Aqui diz que um homem chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Podemos ver que esse homem confiava em seus servos. Ele não simplesmente confiou, ele chamou. Isso quer dizer que ele teve uma conversa com seus servos. Ele confiou todos os seus bens aos seus servos. Aqui diz, lhes confiou os seus bens. Ele não faria isso se não tivesse confiança. Por isso que aqui diz, lhes confiou os seus bens. Então, o sentimento desse Senhor é um sentimento de confiança para com os seus servos. E aí, ele deu para um 5 talentos, ele deu para outro 2 talentos, e deu para o terceiro 1 talento. Ele não deu de qualquer maneira. Ele não deu segundo a sua vontade. Eu quero dar mais para esse. Não, aqui diz, a cada um segundo a sua própria capacidade. Isso quer dizer que esse Senhor conhecia a cada um desses 3 servos. Ele conhecia a capacidade de cada um. Por isso, ele entregou 5 para um, 2 para o outro e 1 para o terceiro. Ele teve critérios na entrega. Ele tinha suas razões para isso. Por quê? Porque ele conhecia os seus servos. E ele partiu. Partiu confiando nos seus servos. Preste atenção. Se você vai viajar, ficar muito tempo longe e você tem uma empresa, você vai confiar a direção da empresa aos seus colaboradores. Você os chama e você confia tudo a eles. Você vai ou não vai dar explicações, dar orientações? Certamente. Então, isso é algo que está implícito aqui. E ele partiu. Então, nas várias parábolas que o Senhor fala, as várias parábolas mencionadas na Bíblia, vamos então vincular com aquela parábola que foi falada em Marcos 13, a partir do versículo 34, que diz assim: é como um homem que, ausentando-se do país, deixa sua casa, dá autoridade aos seus servos e cada um a sua obrigação.
Tá certo? Nós já vimos essa porção. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: nessas duas porções, esse homem se refere ao Senhor Jesus. É o mesmo homem. Então, por isso, nós precisamos aprender a tomar as várias porções da palavra. Precisamos, então, ajuntar e ter uma visão do todo. Como é o nosso Senhor? Como o nosso Senhor trabalha? Qual é o princípio que rege as ações do nosso Senhor? Nós, como um servo, devemos conhecer. Então, em Mateus 25:14 diz: chamou seus servos e lhes confiou seus bens e deu talentos para cada um, 5, 2 e 1. Mas como que foi isso? Vinculamos com Marcos 13:14. Dá autoridade a seus servos e cada um a sua obrigação. Então ele falou para os seus servos. Quando ele entregou os talentos para cada um, ele falou aos seus servos o que ele esperava. Bom, então vamos ver, voltando a Mateus 25, vamos ver o que está no versículo 16. O que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Eu quero que vocês percebam, amados irmãos, amadas irmãs, aqui diz: saiu imediatamente a negociar com eles. Aqui está um servo que conhece o coração do seu Senhor, sabe qual a missão que lhe foi dada. Então, ele sai imediatamente. E o versículo 17 diz: do mesmo modo, o que recebera 2, tá vendo? Do mesmo modo, significa o quê? Esses 2 servos têm a mesma percepção quanto no que diz respeito ao seu Senhor. Eles saíram imediatamente. Aqui nós podemos ver disposição, podemos ver prontidão, podemos ver encargo. Saiu imediatamente. Ele não disse: não, esse aí viajar ainda tem tempo, eu vou mais adiante um dia, quando eu achar assim, me der vontade, eu vou sair, eu vou negociar. Não foi assim. Ele saiu imediatamente a negociar. Ele tinha satisfação em servir ao seu Senhor. Principalmente que agora o seu Senhor tinha se ausentado. Ele havia confiado os bens, ele havia dado os talentos para que ganhasse mais talentos. Nós vemos aqui, esse que recebeu 5 e esse que recebeu 2, os 2 tinham satisfação em servir ao Senhor. Eles queriam o melhor para o seu Senhor. Eles queriam que o seu Senhor ganhasse por meio dele. Por quê? Porque eles amavam o seu Senhor. Vocês se lembram daquelas primeiras mensagens? Nós temos que conectar todas elas, porque estamos falando de uma história do Senhor e o seu servo, o meu Senhor e eu. Tá vendo? Então aqui a palavra de Deus diz que o que recebera 5 talentos ganhou outros 5. E aquele que recebera 2 talentos ganhou outros 2. Esses talentos que eles ganharam ao longo do tempo. De acordo com todo o contexto, não nos parece que eles ganharam 5 rapidinho, depois ficaram de mãos cruzadas, de papo pro ar. Como você pode saber isso?
Porque quando eles prestaram contas ao seu senhor, o senhor ficou satisfeito. Você acha que um que ganha 5, depois de ter ganho 5, rapidinho, depois ele fica sentado, né, tomando água de coco, você acha que quando o senhor voltar, ficaria satisfeito com esses 5? Certamente que não. Então, eles ganharam de acordo com o que o Senhor esperava deles. Por isso o Senhor ficou satisfeito. Os irmãos estão compreendendo? Então, eles ganharam isso ao longo do tempo. E isso é muito, muito importante. Essa alegria, essa satisfação em servir ao Senhor, porque conhece o seu Senhor, porque ama o seu Senhor, porque sabe que o Senhor pôs a confiança neles. Louvado seja o Senhor, que nós possamos ser como esses dois. Agora, vamos dar uma olhada naquele servo que recebeu 1 talento. E como nós já falamos antes, nós vamos dar a nossa ênfase na questão do relacionamento entre o servo e o seu senhor, o conhecimento mútuo. Então, o versículo 18 diz: mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Podemos ver que a atitude desse terceiro servo, aquele servo que havia recebido 1 talento, foi uma atitude diferente. Aqui diz que ele recebeu, saindo, abriu uma cova e escondeu. Amados irmãos, amadas irmãs, ele nem tentou negociar os talentos. Ele nem tentou. Ele tinha recebido 1 talento. 1 talento tem valor, tem muito valor. Mas preste atenção, ele nem tentou. Por que ele nem tentou? Aí nós podemos perceber que havia um problema de relacionamento ou de conhecimento dele para com o seu Senhor. Ele nem tentou. Ele tinha um conceito que o impediu de sair e negociar. Ele abriu uma cova e escondeu. Ele enterrou. Ele não compreendeu que o Senhor queria que ele lucrasse, que ele ganhasse mais talentos com aquele 1 talento que ele havia recebido. Está vendo? Ele, na hora que saiu, já enterrou, ele nem tentou. E aí, nós queremos fazer uma pergunta, amados irmãos, amadas irmãs: você recebeu talentos do Senhor? Eu creio que cada um de nós tem mais de 1 talento. E aí, o que nós temos feito com os talentos que o Senhor nos deu? Nós usamos os talentos? Ou nós nem tentamos? Sabe, esses conceitos negativos são um grande problema para um servo. Eu falo isso por quê? Porque muitas vezes, quando nós temos comunhão com os irmãos sobre determinados problemas, por exemplo, naquela questão do perdão, nós falamos e geralmente qual é a resposta? Eu não consigo.
O Senhor tinha dito e tem dito na sua palavra que é possível. E nós falamos, é impossível. Sobre servir a Deus. Irmãos, vamos servir juntos? Não, eu não sei. Não, é possível, vamos servir juntos. Não, eu não sei servir. Tá vendo? É a mesma atitude. Nós estamos aqui falando de atitudes, problemas de relacionamento. Que tipo de relacionamento nós temos para com o nosso Senhor? Será que o nosso conceito a nosso respeito é mais forte do que o conceito que o Senhor tem a nosso respeito? Não devemos ser enganados pelo inimigo de Deus. Não devemos ser enganados. O grande problema é que nós recebemos muito e nós já enterramos. Por quê? Nós já falamos, eu não consigo. Ele nem tentou. Eu não consigo ganhar talentos. Enterrou. Pelo menos eu vou devolver para ele o talento que eu recebi. Quantas coisas Deus espera de nós, coisas possíveis, porque Ele já nos deu da sua vida, do seu Espírito. Ele sempre está falando conosco, Ele deu irmãos para nós, Ele nos deu a igreja, e a nossa atitude ainda é, eu não consigo. Nós enterramos. Aqui diz, saindo, abriu o cofre e escondeu. Ele nem tentou. O Senhor quer nos mudar. Eu creio que toda vez que nós lemos sobre essa parábola, nós temos o sentimento, eu não quero ser como esse de um talento. Mas precisamos ver qual é o problema desse servo que recebeu um talento. Por que ele agiu assim? É por causa dos conceitos que ele tinha. E aí, vamos ver o que está no versículo 19. Depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Esse é um outro versículo muito importante, porque aqui diz, depois de muito tempo. Depois de muito tempo. Então, quando o Senhor confia algo a nós e pede para que nós cumpramos a nossa missão, Ele sempre vai dar o tempo. Ele nunca vai nos dar uma missão sem o tempo necessário. E aqui diz que é muito tempo. Tem tempo suficiente. Ninguém pode dizer, eu não fiz porque faltou tempo. Mas também vemos esse grande problema. Quantas vezes a nossa desculpa para o nosso Senhor, que nós damos para o nosso Senhor, por causa de certas missões ou comissões que Ele deu a nós, nós falamos assim, Senhor, não deu tempo. Não é assim. A palavra diz, depois de muito tempo. O grande problema é que nós usamos mal o tempo. Um servo mau usa mal o seu tempo. Usa mal o seu tempo. Aqui diz depois de muito tempo. Então tem tempo de sobra. Toda vez que o Senhor dá uma missão ou uma comissão para o seu servo, Ele dá tempo de sobra. Isso nós precisamos também saber. E aí, versículo 19 diz, Ele o chamou para ajustar contas. Ajustar contas. Esse dia vai chegar, amados irmãos, amadas irmãs. Vamos ver agora um momento do ajuste de contas.
Em Mateus 25:20, nós lemos o seguinte: então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Nós precisamos também penetrar no sentimento que está nesse versículo. Espero que todos nós possamos ver essa figura, esse quadro. Nós vemos aqui aquele que recebera 5 talentos, ele foi e entregou outros 5. O que ele falou? Senhor, confiaste-me 5 talentos. Ele sabia muito bem o que o Senhor lhe havia confiado, quanto o Senhor lhe havia confiado. E ele diz daí: eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Esta é uma afirmação com alegria, o sentimento de alegria de ter ganhado algo para o seu Senhor. É comparável à alegria de dar um presente. Por exemplo, você quer dar um presente para alguém, você fica desejoso de encontrar essa pessoa ou de chegar o momento em que você vai dar esse presente. Não é? Quer logo encontrar. Aí nós podemos ver aqueles que amam a vinda do Senhor. São aqueles que estão cumprindo a missão que o Senhor deu a eles nessa terra. Eles esperam encontrar o Senhor logo, para poder se alegrar com o Senhor. Para eles, esse momento de ajuste de contas é um motivo de grande alegria. Não deve ser um motivo de tristeza e de medo, mas um motivo de alegria. Olha a satisfação dele falando: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. E o versículo 21, no versículo 21 nós temos a resposta do Senhor. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Olha só, o Senhor então diz: muito bem. Aqui mostra a alegria do Senhor com esse resultado. Muito bem. E aqui diz: servo bom. E depois, e fiel. Servo bom. Aqui nós temos um coração bom, um coração adequado, um coração de amor para com o seu Senhor. Fiel à missão que o Senhor confiou. E diz assim: foste fiel no pouco. Então, nós podemos ver de uma maneira muito clara que essa tarefa tinha sido dada como um teste, porque a meta do Senhor é colocar o seu servo sobre o muito. Por isso diz: foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Você sabe, o nosso Senhor é um Senhor diferente dos outros senhores dessa terra. O nosso Senhor é um Senhor que nos ama, é um Senhor que nos considera como amigo,
E o desejo dele é nos colocar sobre o muito. Mas ele não pode nos colocar sobre o muito sem antes nos testar no pouco. Porque o desejo dele é que nós entremos no gozo dele, porque foi para isso que ele nos comprou. Que destino maravilhoso para um servo entrar no gozo do seu Senhor. Ser colocado sobre o muito, é isso que está no coração de Deus. Nós compreendemos isso. Um servo que ama o seu Senhor, que tem convívio com o seu Senhor, que conhece o coração do seu Senhor, sabe o que o Senhor está planejando para mim é algo maravilhoso. Eu posso afirmar porque eu conheço meu Senhor. É assim que um servo deve falar. Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Esse era o propósito do Senhor. Colocar sobre o muito, que esse servo entre no gozo do seu Senhor. Isso é o que Deus quer para cada um de nós. Hoje, Ele nos confiou algo. Mas qual é a meta? A meta é nos colocar sobre o muito. E nós sabemos disso, por quê? Porque logo no versículo 22 diz, e aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse, Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Olha só, o Senhor falou a mesma coisa para ele, para aquele que tinha recebido 5 e para aquele que tinha recebido 2. Ele falou a mesma coisa. Aqui nós não vemos distinção no galardão, na recompensa. Isso quer dizer que o coração do nosso Senhor é esse para cada um de seus servos, para você e para mim. Nós recebemos quantidades diferentes de talentos, mas o desejo de Deus é igual para nós. Que Senhor maravilhoso! Onde a gente vai encontrar o Senhor assim, nessa terra? O nosso Senhor é tão especial, por isso nós amamos o nosso Senhor. Tudo isso faz parte da nossa história com Ele. O meu Senhor e eu. Não é tremendo isso? Amados irmãos, amadas irmãs, hoje você foi colocado no pouco. Não é porque o Senhor quer te dar pouco. Você foi colocado no pouco para que você seja aprovado no pouco e o Senhor possa te colocar no muito. Esse é o coração de Deus. O nosso Senhor não é um Senhor mesquinho. Ele é bondoso, amável. Precisamos conhecer o nosso Senhor. Quando conhecemos o nosso Senhor, sabe, é o conhecimento do nosso Senhor é que vai determinar a maneira como nós o servimos. Se nós não conhecemos bem o Senhor, vamos servi-lo mal. Se conhecemos, vamos servi-lo bem. E essa é a grande lição para nós hoje. Que todos nós possamos nos preparar, sendo fiéis hoje, naquilo que o Senhor confiou a nós. Não vamos dizer, não consigo. Não vamos enterrar nosso talento. Vamos ver agora como o terceiro servo, aquele que recebeu 1 talento, vamos ver como ele foi ajustar as contas. Então, em Mateus 25, versículo 24, nós temos o seguinte:
Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. Vamos parar por aqui. Vamos olhar essa primeira frase, esse versículo. Vamos ver a atitude desse que havia recebido 1 talento. Nós já havíamos mencionado que os 2 primeiros servos, logo após a partida do Senhor, saíram imediatamente para negociar. Mas que o terceiro, que é o que havia recebido 1 talento, ele saiu e enterrou. Ele nem foi tentar negociar. Por que ele teve essa atitude? Aqui nesse versículo, nós temos a resposta. Vamos ver ainda. Os 2 primeiros, quando foram prestar contas ao Senhor, os 2 falaram: confiaste-me. Tá certo? No versículo 20, aquele que recebeu 5 falou: confiaste-me 5 talentos. E no versículo 22, aquele que tinha recebido 2 falou: Senhor, 2 talentos me confiaste. Então você vê o coração, o sentimento desse servo: Senhor, você confiou em mim. Você entregou algo para mim, você me deu uma missão, porque você confiou em mim. E agora eu estou aqui. Agora, olha só. Esse terceiro, esse que recebeu 1 talento, que foi que ele falou? Ele disse: sabendo. Sabendo o quê? Olha só o que ele falou: sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. De onde ele tirou isso? Sabendo significa conhecendo você. É esse o Senhor que você conhece, amado irmão, amada irmã? O Senhor que eu conheço não é assim, homem severo, que ceifa onde não semeia, que ajunta onde não espalha. Ele falou sabendo. Isso é uma mentira, ele não sabe nada. Por isso que ele teve uma atitude negativa. Ele tinha um conceito errado de seu Senhor. Homem duro. Nosso Senhor é duro assim? Falando de um Senhor injusto, que colhe onde não semeia, que ceifas onde não semeaste, ajunta onde não espalhaste. É esse Senhor que você conhece, você sabe o que ele quer dizer. Ele está falando: você, Senhor, você é alguém que exige de nós mais do que nós podemos fazer. Em outras palavras, ele está falando isso para o Senhor. Esse era o conceito que ele tinha do Senhor. Amado irmão, amada irmã, você tem esse conceito do Senhor? Ele exige de nós mais do que nós podemos realizar? Como alguém que exige um trabalho, mas não dá os meios, não dá as ferramentas, nem a matéria-prima para nós trabalharmos? Será que o nosso Senhor é que nem aqueles egípcios que maltratavam o povo de Israel? Queria produção de tijolos, agora o povo tinha que pegar palha sozinho, mas não fornecia palha? Nosso Senhor é daquele jeito? Não é! Mas olha só o conceito que esse terceiro servo tinha do Senhor. Era um conceito tão ruim, algo muito interior. Amados irmãos, amadas irmãs, o Senhor que eu conheço não é assim. O Senhor que você conhece é assim? O meu Senhor
é amável, ele me trata bem. O conceito que aquele terceiro servo, o que tinha recebido um talento que ele tinha do Senhor, era o seguinte: é impossível servir você. É impossível. Eu faço e você não se agrada com nada. Você é muito difícil de se agradar. Você exige de mim o impossível. Você sabe, esse tipo de ideia que está aqui. O seu Senhor é assim? Você exige de mim o impossível e quando consigo fazer alguma coisa, você fica insatisfeito. E ele diz, sabendo que és um homem assim, não sabe nada. Por que aqueles dois primeiros saíram tão alegres? Porque eles conheciam o seu Senhor. Aquele que tinha recebido 5, aquele que tinha recebido 2. Ele sabia, se o Senhor mandou eu negociar esses talentos, é porque ele me deu as condições para isso. E resultado surgiu. Mas esse terceiro nem tentou, por causa desses pensamentos malignos. Ele pensava mal de seu Senhor. O Senhor não tinha dado dons para ele? Não deu para ele um talento? Como nós vimos, também não é o Senhor que deu autoridade para os seus servos, cada um a sua obrigação, e deixou toda a casa, todos os seus bens à disposição deles, para que pudessem cumprir a missão. Como é assim um Senhor que exige sem nos dar as condições? Que coisa terrível! Esse tipo de pensamento faz com que uma pessoa, um servo, fique parado, paralisado, não tem amor. Ele diz aqui, assim, no versículo 24, Senhor, sabendo que és homem severo. Ele chamou o Senhor de Senhor, mas ele nem tinha servido o Senhor. Você sabe? Só quem serve o Senhor tem direito de chamá-lo de Senhor. E ele achava que conhecia, ele fingia que conhecia. Se ele tivesse realmente conhecido o Senhor, ele teria dito, você é tão bom, tão amável. Obrigado por me incluir nos seus planos. Oh, amados irmãos, amadas irmãs, está vendo como é a nossa história com o nosso Senhor? Você acha que o nosso Senhor é mesquinho? Ele exige sem nos dar as condições? Ele não nos deu sua palavra, sua vida, o Espírito. Ele nos deu os irmãos. Ele nos deu talentos. Então, só quem não conhece o Senhor não serve o Senhor. Oh, Senhor Jesus. Todos nós recebemos talentos do Senhor. E o que o Senhor espera de nós? Que usemos esses talentos com amor. É importante conhecer o Senhor. Os irmãos percebem? É importante conhecer o Senhor. Ó Senhor, eu quero te conhecer cada dia mais. Quanto mais te conheço, mais sinto que tu és amável e que merece toda a minha adoração e o meu serviço. Que o Senhor nos abençoe.